Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente. Tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem. Eu tô respondendo pelo Rodrigo porque hoje eu tô dominadora. Meu Deus. Então... Tá tudo bem, Rodrigo? Eu tô bem, Lu. Então tá bom. O que eu ia falar? Eu Não ia sei. falar... Eu vou começar primeiro dando os recados. Podcast, isso daqui que vocês estão vendo. Vocês podem ajudar a gente no Catarse. Olha só que legal, pra continuar mantendo isso daqui em pé. catarse.me/arte dos dois. Isso, vocês entram lá, tem um monte de categoria com os prêmios, o que vocês podem ganhar, blá blá blá. E A gente vende muito bem nossas coisas, impressionante. bastante coisa lá pra vocês. É que assim, tem muita coisa, a pessoa tem que ler, gente. Foi por isso que vocês foram pra escola. Luciana, eles ouvem podcast pra não precisar ler. Mas se eles querem apoiar um negócio que vai dinheiro, eu leria. Ah, isso sim, é verdade. Então- Também faria isso. Leiam. Isso. Categoria que vocês ganham sorteio a cada não sei quantos meses, e tem também seu Mapa numerológico. numerológico. Tem tudo isso. Várias coisas legais. Entrem lá, dá uma olhadinha. Pra quê? Pra essa grana ajudar a manter o podcast no ar. É isso aí. Então, a gente fala aí, gente. Vocês vão lá e vê o bagulho. Então, raciocínio frouxo hoje. Raciocínio frouxo, Lu, tá? E aí, o que mais? O que mais, Luciana? Tem a nossa lojinha também. A nossa loja. lojinha tem os nossos quadrinhos, Isso. os nossos adesivos, Nossos posters. nossos pôsteres, Nossos nossas pins. coisas, nossos Tem pins. pin, a gente tem pin. Pin Pins de metal, legais, muito pins de bonito. metais. Vocês entrem lá. Ó, tem no Shopee também, viu? Tem no Shopee. Vocês podem escolher ou da Ilúria, que vai ser a que a moça aí fala www.artedosdois.com.br. É isso mesmo? Isso aí, daí você vai entrar no nosso site, vai ter nossa loja, vai ter nossa loja Isso. esotérica, vai ter tudo. Mas também tem no Shopee, que é Isso aí. shopee.com/loja dos dois. .com.br/barra Loja TBR. dos dois. E aí lá tem frete grátis. Se você tem cupom de frete grátis, Todo você mês. pode aproveitar. Todo mês tem frete grátis. Então, eu falo do Shopee, apesar de eu querer ganhar mais na outra. Mas eu sou legal, então usem o Shopee que vocês também me pontuam e deixei eu feliz. E tem a minha loja no Shopee. Copy, que eu sei que eu tô falando. Meu bosta. Deus. No Shopee. E onde eu vendo baralho a R$9. Isso aí, gente. Nossa senhora, hein? Vocês entrem na lojinha Sucesso. do Coven e também vejam as coisinhas que tem lá. Muita Isso coisa aí. legal e muito legal pra vocês verem. Sou gibi. Pode falar. Sou gibi. Assim, daqui um tempo eu vou estar lançando meu gibi, gente. Você já terminou de fazer o roteiro, já Roteiro fechou? Tá pronto, tá na hora Leitura só. crítica. Leitura crítica, passou pela leitura crítica, Olha agora só. revisão ortográfica. Ó, gente, pra vocês verem que não é zoeira, não. Teve Não. até leitura crítica, hein? Não, gente, o bagulho foi sério. Vai estar saindo online pra vocês acompanharem gratuitamente. Olha só. Mas assim, são mais de 200 páginas. Não, Lu, então... Lu, não estraga. Você tem que vender Não, essas mas coisas. é isso. Cala a boca, dá pra deixar eu falar? Claro. São mais de 200 páginas e eu vou postar uma paginazinha por semana. Então, no Isso. mês, 4 páginas. Ok. Mas, no fim do ano, quando eu Eita. terminar de desenhar tudinho, ele vai ir pra venda Olha, a versão impressa. olha. Então, quem não quer esperar ele sair online durante o período de publicação dele, vai poder comprar e já ler tudo de uma vez. Olha Agora, só. se você é um E ó, vai estar à venda na Amazon, no vai Submarino, ter. Americana. Eita, Sim, pega. vai ser vendo em vários marketplaces aí Olha. pra vocês. Então, fica aí que eu vou ir atualizando vocês sobre isso. Enquanto isso, vocês podem entrar no meu Instagram, o @LucyFidelis com Y, e lá vocês vão ver a produção. Tem os personagens, as coisas que eu tô fazendo com eles. Qual que é o nome da então- sua história, Lu? Milo. Certo. Então, ainda não vou passar um
uma sinopse pra vocês ainda, porque ainda tá cedo. Certo. Mas vocês entrem lá, dá pra ter bastante ideia dos personagens, tudo, pra vocês irem acompanhando e quando a história for pro ar, vocês também dão aquele apoiozinho lá no bagulho, né? Isso aí. E hoje, Rodrigo? E hoje? Hoje sou criança. Eu vou abrir meu olho de Shinigami. Eita, Shinigami. E vou falar quando é que cada um nesse podcast vai bater as botas. Meu Deus. E pra gente falar sobre isso, hoje a gente tem convidado. Olha só. Quem é nosso convidado? A gente sempre coloca esse convidado em roubada. Qual que é o tema? É um tema absurdo? Então a gente chama ele. Isso. Quem é? É pra falar merda, vocês me chamam mesmo, né? A gente fala assim, é pra queimar o filme? Salu, então chama salu. Como estão? É o Bernardo. É Bernardo. Isso aí. Sou eu. Qual é o tema hoje? E se os seus dias estivessem contados? Sabe como que veio essa ideia aqui? Eu estava lendo um gibi maravilhoso, gente. Se vocês quiserem saber essas dicas todas de leitura que a gente dá, entre no nosso site www.artedosdois.com.br. Vai estar lá, recomendações. Você clicou, vai estar tudo que a gente sempre fala que é legal para ler, vai estar lá. Inclusive este gibi maravilhoso do Fabian Tumé, chamado Duas Vidas, da editora Nemo. Onde são dois irmãos, ou quer dizer, não são dois irmãos, mas tem um cara que ele descobre que ele tá com câncer terminal, então ele resolve mudar a vida dele, mudar os comportamentos. E aí, uma puta de uma boa história esse gibi dele. Eu não vou ficar contando, porque o gibi é foda, você começa a se contar e de repente você já deu muito spoiler aí pras coisas. Então, quem quiser, leia. Eu recomendo muito. E foi a ideia que eu tive. Mas, para as pessoas falarem assim, puta, gente, eu não quero saber esses temas. Vai me dar gatilho. Gente, não vamos falar de você vai morrer por isso, você tá com seus dias contados por aquilo. Não é uma coisa que a gente falando de uma pessoa que tem uma doença. Isso, não tem nada a ver. E ela sabendo disso. Não, a gente tá falando aqui supostamente de pessoas como nós. Então, aqui o que nós estamos falando somos de nós aqui. Mas posso dar uma coisa legal assim? Se todos nós tivéssemos prazos de validade de 60 anos. Não tem, você não vai fazer... 60 anos, você sabe que você vai morrer. Pronto, acabou. Chegou. E aí agora a gente pode começar essa conversa sobre isso. Sobre esse tema de como que seria... O Bernardo, como psicólogo, ver comportamento de pessoas e coisas do tipo, eu acho que é interessante pra gente começar a falar isso, porque assim... Pelo que o Emerson, que ele sempre tá aqui com a gente conversando também, ele fala, nós somos um dos poucos seres vivos que sabe que vai morrer. Sim, que tem consciência. Tem a consciência que vai morrer. Mas eu acredito que seja... É verdade, mas é mentira, porque a gente... A gente vive como se isso não fosse um dado. Exatamente. A gente vive achando que... eu sou invencível, eu sou isso, eu sou aquilo, e isso é legal, né, pra gente parar pra pensar nessa finitude. Tem um amigo meu que ele postou uma coisa recentemente, é o Gustavo Gitt, e o Gustavo, ele é um grande praticante de meditação, ele escrevia na revista Vida Simples, e ele coordena uma plataforma que chama O Lugar, e o Gustavo é um cara muito interessante, assim, e ele postou uma coisa dizendo assim... E se nós estivermos de fato vivendo o apocalipse e a nossa negação da impermanência for tão grande que a gente não consegue enxergar e não consegue acreditar na possibilidade do mundo de fato estar acabando? Caraca. Né? E aí a gente estava conversando um pouco sobre isso, assim, de o quanto que a gente vive negando a finitude. O fim de tudo, né? A gente nega todos os tipos de fim, né? A gente realmente acredita que as coisas vão durar para sempre. Vira sementinha e dura para sempre, né? Assim, às vezes eu me pergunto essa coisa da espécie também, se de fato nós somos uma das poucas espécies que tem consciência da morte. Porque acho que a gente toma que a consciência, a noção da morte, ela precisa ser vivida com algum tipo de reação. E pode ser que tenham espécies que tenham completa consciência da morte e simplesmente não se importem.
porque não sabe se que é importa. natural. Sim. Exatamente, exatamente. Boa. E depois eu vou contar uma história de uma médium que eu uma vez consultei com ela, uma médium de tipo Dr. Dolittle, que conversa com bichos e muito surreal. Vou contar de uma vez então, né? Conta aí, conta aí. E uma vez eu tinha feito uma consulta com ela porque eu tava adotando um gato novo e eu queria saber um pouco qual é que era essa história desse gato novo e tal. E aí, há um tempo atrás, tinha tido uma morte. E aí eu perguntei pra médium, e como é que o meu outro gato, o Ulisses, como é que o Ulisses está lidando com a morte, né? Era uma morte próxima. E aí ela disse assim, ele simplesmente não se importa. Ele simplesmente não se importa. Assim. E não era que era uma indiferença dele afetiva. Entendi. Era que simplesmente ele entendia Natural. isso Tá tudo natural. Só que isso é muito diferente. A gente pode falar, mas eu também não me importo com a morte. Não, isso é muito diferente do modo como a gente vive. A gente vive acumulando bens, Isso. a gente vive contando com o dia seguinte e tal. E aí por isso que eu achei muito boa essa ideia, quando vocês trouxeram, assim. E se eu tivesse consciência de que eu tenho um mês, né? Aquela coisa de 100 coisas pra fazer antes de morrer. Isso. Tem vários filmes assim, Tem né? livro. Tem 1000 livro. coisas antes de fazer antes de morrer. Cinema, total. comida. Total. E é muito louco, porque a gente realmente não leva em consideração isso. A gente fica acreditando que, não, né? Vou deixar. Outro dia eu falei isso com uma pessoa, né? Ela disse assim: não, vou deixar pra uma pessoa que eu tava atendendo. Eu vou deixar pra viver esse amor mais pra frente. Eu sei que esse amor pode ser vivido mais pra frente. E eu fiquei pensando naquilo, falei, gente, mas ainda mais agora que a consciência da morte está tão próxima da gente, como é que a pessoa adia isso assim, né? Como é que ela adia a vida contando com, desculpa a expressão, como dizia minha mãe, com o ovo no cu da galinha, né? Assim, como se o dia seguinte fosse existir, como se aquele amor fosse permanecer, como se as coisas não fossem o tempo inteiro mudar. Sim. Mas é porque a gente tem eu entendo também ainda nessa abertura assim de tema que quando a gente olha, eu sempre falo isso com meus alunos de meditação, quando a gente olha para uma cadeira, a gente vê uma cadeira de madeira assim, né, da sala, assim, a gente vê uma coisa sólida e a gente tem a impressão que aquela coisa ela vai durar, porque ontem ela existia, então a gente projeta que amanhã ela vai existir também. Só que se eu olhar bem de pertinho nessa cadeira, se eu realmente for num nível microscópico dessa cadeira, ela tá assim, ó. Ela tá borbulhando e decompondo a cada instante. A cada instante. Só que a gente não tá vendo, a gente vê a solidez dela, né? Então a gente não acredita que a cadeira. A gente acha que um dia, do nada, a cadeira quebra. Mas na verdade ela passou anos assim, ó, borbulhando até chegar naquele ponto de quebra, né? É exatamente igual a gente. Total. Sim. Mas eu fico pensando não sei, como é que vocês mudariam as atitudes de vocês, assim, se vocês tivessem mais consciência disso? E aí? Então, entra um pouco daquela música do Titãs lá do Acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, tá ligado? Porque assim, depois que eu tô com um amigo que tá com problema assim de saúde e tal, e eu li esse gibi, cara, eu falei, cara, é muito símbolo vindo na minha cara, me explicando a finitude da vida. Não quer dizer que, eu já estou prevendo que eu vou morrer, que é isso, se acontecer, aconteceu. Mas, você começa a analisar. Aí você fala assim, eu tenho uma certa dificuldade, principalmente com o mundo que a gente tá hoje, que você só é alguma coisa dependendo da sua profissão, dependendo do que você... Você pode ser uma pessoa que você pratica coisas legais, você faz coisas legais, você ajuda pessoas legais, mas você só é uma pessoa ativa na humanidade se você tem um trabalho. Você é alguém, né? Você é alguém, você só é alguém na vida se você paga suas contas, né? Você paga suas contas em dia e se você tem uma profissão digna.
Se você tem coisas. Se você também, tem né? coisas, se você tem posse. Acumulou objetos, Isso, né? você tem um carro, você tem uma casa, olha como ele é uma pessoa bem sucedida. Isso me incomoda bastante. Sempre me incomodou, mas assim, eu nunca soube externar isso. Apesar de eu ser uma pessoa que acumula coisas, que tem coisas, que não pode ver um gibi, não pode ver um livro que já quer comprar. Mas eu não sei, cara, a gente sempre vive pensando de daqui a pouco eu vou ler esse livro, eu vou comprar porque depois eu vou ler, e você passa, tipo, 5 anos e você fala, caralho, eu nem relei nesse livro. Né? Você só acumulou. E aí eu me peguei pensando, eu falei, cara, eu tô fazendo as coisas pra ter uma condição legalzinha de vida no meu futuro. Que não existe, Que né? não existe. Uma ilusão. Esse é o ponto principal. Não existe. Mas eu estou organizando a minha vida para que eu não passe necessidades no futuro. Necessidades quer dizer, você não ter um monte de conta, você saber que quando cair o seu trabalho você vai conseguir pagar as coisas básicas da sua vida. Mas você meio que começa a se punir para um futuro que não existe. Né? Punir, quando eu digo, é assim... Não, sim, sacrificar, você né? faz sacrifícios. E aí você olha e fala assim, ok, então tá bom, eu vou juntar dinheiro, eu vou fazer aquilo que a galera coaching econômico faz, pega 30% do seu salário e investe, ok, vou fazer isso. E aí fala assim, não, vai comprar coisa na feira na hora da xepa, que é o mais barato, faz isso, evita de fazer aquilo. Quando você vai ver, cara, você tá vivendo numa bolha, de uma bolha, se privando de fazer um monte de coisas pra, quem sabe, no futuro, você ter condição de viver sua vida. E nisso, você me faz lembrar de uma história bem interessante que a gente conhece. De pessoas que acumularam a vida inteira, né? Eu chamo elas de dragão. Elas deitaram em cima e falaram assim, o momento vai chegar para eu poder usar esse meu tesouro todo. Só que a pessoa adoeceu, ficou na cama, morreu. A grana que ficou, todo mundo brigou por ela. Todo mundo lutou pelo dinheiro, todos os urubu apareceram. E o que adiantou? Não, eu vou deitar em cima, porque tem que ter bastante, tá? Eu não posso fazer, por exemplo, uma viagem parcelada. Pagar um ano inteiro, já que eu não tenho dinheiro pra pagar à vista. Então eu não faço. Eu não faço, eu vou até eu juntar. E aí eu olho e falo assim, até que, lógico, a gente não tá falando de comprometimento financeiro, de coisas que vai te ferrar no seu dia a dia, mas... não, eu posso pagar R$200 por mês para poder pagar uma passagem aérea, sei lá. Se você pode, faça. Eu, pelo menos, acho que tem que ser assim, porque o Rodrigo estava falando e eu lembrei de um caso de uma tia minha. Essa minha tia morreu já faz muitos anos. Ela morreu ela é uma do início do HIV, tudo... Sim. E ela tinha um problema no cérebro. E quando o HIV dela pegou forte, atingiu lá. Em uma semana ela perdeu... Parecia Cavaleiros do Zodíaco. Ela foi perdendo um sentido do corpo por dia. Sei. Quando ela percebeu que ela ia ficar cega, ela entrou em desespero. Porque ela queria ler os livros que ela tinha comprado. Ela não ia poder ler. Né? E coitada da minha mãe, ela sentava e lia os livros pra ela enquanto ela tinha audição. Mas coisa assim, de 2 dias depois ela perdeu a audição. E aí ela morreu e todas as coisas E coisas simples, sabe? Eu tô falando de ler um livro. Sim. Ela não pôde. Ela não fez. Porque ela tava... Hora a gente... Pode falar. Não, e nessa hora a gente vê que o que importava mais ali eram os livros ou a relação com a sua mãe? Exatamente. Porque não adiantava nada ela ter 200 mil livros ali se não tivesse alguém pra ler ela, né? Assim, a minha mãe foi a pessoa que ficou com ela até o final, porque minha avó não tinha condições de assistir aquilo, porque foi bem triste. Foi bem triste o que aconteceu com ela. Ela morreu muito jovem, não tinha nem 30 anos. E
E a gente... Eu sempre que eu lembro, quando eu escuto de pessoas que elas falam assim, não, eu vou esperar porque lá... Eu tô pleiteando, lá no futuro eu vou poder fazer uma coisa simples, uma viagem. Ou E assim, gente, quando eu falo simples, às vezes... Eu conheço pessoas que viagem simples, às vezes é pro litoral. Sim. Não tô falando de nada... tipo... vou viajar pra Europa. Vou pelo fazer mundo. uma viagem ao mundo em 180 dias. Não, ninguém tá falando disso. Tô falando de uma coisa simples, de ir num restaurante um pouco mais caro. Às vezes de ir numa feira, no horário que todo mundo vai, assim, que não vai na xepa, porque eu não quero gastar... eu quero comer, eu quero comprar o bagulho lá naquele horário, eu vou pagar mais caro e foda-se, porque eu quero. E os amores que a gente não vive, e as experiências que a gente não experimenta por, né, assim... Porque tem uma coisa também disso que... tem no Zen, eu vou ler isso para vocês, eles têm 9 contemplações sobre a morte, né? E que eles tratam dessa coisa dos acúmulos materiais, das relações, do próprio corpo, né? Como é que ele não ajuda. Porque, assim, as pessoas vão adiando as coisas e apoiando nessa coisa que a gente estava dizendo antes, de um futuro, e que seja esse futuro, um futuro confortável para mim, ou uma das outras coisas que também eu acho uma coisa horrenda, assim, que é aquele desejo de criar legado, né? Isso. Porque a pessoa ela não pode morrer, né? Ela não pode simplesmente morrer e ser esquecida, né? Assim, ela quer que alguma coisa dela continue, né? Assim, então... E quanto que também, essa coisa da acumulação, né? O quanto que também na espiritualidade é assim, fulano é pobre e fudido, então ele não pode ter uma boa espiritualidade, porque o sucesso atrelado ao acúmulo dos materiais, né? Assim, e o acúmulo de uma puta casa e tal, que é isso, que vira depois material para urubu voar em cima, né? Assim. E aí no Zen tem uma dessas 9 contemplações que ela diz assim... Meus recursos materiais, eles vão ser inúteis para mim. No momento da morte, no instante da morte, todos os recursos materiais são inúteis, né? E meu próprio corpo não pode me ajudar quando a morte chegar. O corpo não pode ajudar na morte, porque até o corpo vai ser perdido. Eu vou perder tudo de uma vez. Sim. Tudo de uma vez. Né? E aí a gente fica assim, gente... Se eu for perder tudo de uma vez, pra que eu vou guardar, acumular, juntar, entralhar, adiar, esperar uma vida, né? Assim, que é muito doido, né? É contar realmente com... eu não sei se é contar ou se é ignorar. O Freud vai falar que é ignorar. Que a gente ignora. Ele fala que é o desejo de ignorância. Ele fala que existem 3 paixões no ser humano. O amor... é a primeira paixão. A segunda paixão é o ódio, que é uma paixão diferente do amor. Ele fala que é uma paixão um pouco mais forte que o amor. E ele fala que a terceira paixão, que é a paixão mais forte de todas, é a paixão pela ignorância. É o desejo de não saber. Eu sempre conto a história assim, de uma vez eu falando com um paciente, falando assim, mas puta que pariu, você come salsicha, mas puta merda, você sabe o que tem dentro de uma salsicha? Aí ele virou pra mim e falou assim, não me conta, pelo amor de Deus. Não quebra a minha coisinha gostosa. Não, e aí assim, eu fiquei pensando assim, cara, olha o desejo de ignorância aí, né? Assim, o desejo de não saber. E o maior dos objetos do desejo de não saber é o desejo de não saber sobre a nossa própria morte. Né? E dos nossos entes queridos também, né? Porque a gente ignora isso também, né? Sim. Que o outro, aquele que a gente ama... a gente acha que vai estar sempre do lado da gente, ele vai morrer também. Vai. Todo mundo vai, né? É interessante porque quando a gente vai falar disso, as pessoas vão pensar assim, ai meu Deus, eu vou morrer. E aí as pessoas se preocupam com, eu vou morrer, como se isso importasse, o que vai acontecer. Se você vai morrer, você vai morrer. Fim. Mas eu me preocupo em pensar no que eu não fiz, no que eu não vivi, naquilo que eu desperdicei, porque quando eu me vejo mais jovem, eu falo, não, fiz bastante coisa do que eu queria. Talvez eu teria feito até mais, sendo um pouco mais louca, mas tudo bem também, entendo o tempo, entendo o momento.
coisas que não se muda. Porém, hoje, eu olho e falo assim, nossa, eu vejo as pessoas elas colocam esse negócio que você falou do material. Então, o material, ele tá atrelado como até você fosse prolongar mais sua vida, né? Parece que quanto mais rico você fica, mais você bem sucedido, mais você acumula, parece até que você vai viver mais. Talvez porque eles pensem que vai ficar o legado, né? Pode ser. Legado de tralha. Não. É um legado de tralha. Pensa É o um legado seguinte, de Lu. tralha. Pensa o seguinte. Hoje, uma pessoa que ganha... vou falar um negócio que as pessoas vão ficar meio chocadas comigo. Uma pessoa que ganha... Não, é sério. Uma pessoa que ganha um salário mínimo hoje, ela tem uma vida melhor do que um rei na Idade Média. O pessoal fala, mas tinha ouro... Cara, tinha doença doidado, tinha cólera, tinha... O cara... Era tinha craca no corpo, porque não tinha tomado banho. Então, assim, se você for parar pra pensar, uma galera... quem ganha um salário mínimo e tem uma casa pra morar, tem saneamento básico, é disso que eu tô falando. A pessoa, ela tem uma vida hoje melhor do que há 200, 300 anos atrás. E na Idade Média, então, tipo, cara, era o top. E aí, quando você analisa isso, será que isso não tá no nosso subconsciente desde gerações passadas de 500, 600, 700 mil anos atrás, de que hoje a gente quer acumular coisas porque é o legado, porque o cara que trabalhava lá na lavoura, não sei se era lavoura, porque plantando coisas na Idade Média. Era uma lavoura. E ele não tinha nem ostentação para querer ser um rei, porque não existia essa condição. Sim. Ele nasceu para ser aquilo, ele era aquilo, o máximo que ele ia viajar era 20 quilômetros, máximo, ou se colocasse uma guerra e mandasse ele para um lugar distante, ele iria, mas ele não iria de férias, ele ia lá para morrer ou para matar, simples assim. Sim. E hoje a nossa cabeça, desse negócio de você querer acumular coisas, se não é uma sensação de eu vou deixar algum legado pra vida, eu não vou ser só um Zé Ninguém. Será que não tem? Eu acho que tem dois pontos nisso, assim. Tem o ponto de que, de fato, no mundo, assim, animal, se você tem mais recurso, você tem mais chance de sobrevivência. Tem isso também. Isso é um fato. É, verdade. Agora, existe uma diferença entre acumular e contar com isso para um futuro, né? E você ter disponibilidade de recurso, né? Porque tem uma coisa disso, assim, e aí vem uma visão muito particular minha, assim, né? Primeiro que eu acho que, assim, quem tem demais, quem acumula demais, a minha experiência diz que morre pior. Porque parece que pesa mais as coisas que a pessoa carregou e carrega com ela naquela hora, né? Assim, é como se quem trabalhasse para sobreviver só conta com o dia de amanhã, não conta com o dia de depois de amanhã. Ou às vezes conta só com hoje, né? Também. Então, tem um pouco disso, assim, a gente vê andarilhos ou mendigos, as pessoas moradores de rua, né, assim, não tem uma perspectiva de futuro, né? Eles não têm isso, mas tem, não tô fazendo nenhuma romantização da situação do morador de rua. Tô dizendo da relação dele com a morte. É muito diferente, porque é uma consciência muito maior da morte, né? Então tem esse aspecto também, assim, claro, tem um aspecto de acumular como recurso para lidar com a realidade, que é importante, mas tem esse aspecto também do peso. Agora, ainda nessa história do olhar para os recursos, eu fico pensando assim, é um pouco a história que eu falei da sua mãe e da sua tia, Lu, que é de fato recurso pra gente na hora da morte, né? Porque os bens materiais, na hora da morte, os bens materiais não vão fazer diferença, mas os recursos de relação vão. As relações fazem diferença na hora da morte, né? Quem vai poder estar do seu lado, quem vai poder... Porque, assim, é isso que a gente tem, no final das contas. Tem uma visão também um pouco do budismo, e aí o budismo ele tem muito essa consciência da morte, né? Assim, principalmente o budismo tibetano, ele tem uma clareza disso o tempo inteiro, né? E tem uma visão, uma imagem, assim, no budismo, que a vida é um castelo de cartas. Então, é uma carta apoiada na outra carta,
né? O castelo, que seria a vida, ele só fica em pé pelos apoios. É Legal. só um apoiando o outro que faz o castelo ficar em pé. Se eu tiro um apoio, o castelo inteiro cai, né? Então é aquela história, quando eu olho para alguma coisa e que eu acho que aquilo é meu, aquilo fui eu que fiz e tudo aquilo, isso não existe. Do ponto de vista da realidade, nada que compõe aquela história é meu. Porque mesmo que eu plantei, mas eu plantei esse pepino orgânico na minha casa, né? Não, tudo bem, você plantou o pepino com uma semente de um pepino de alguém que plantou, com um vaso que alguém fez, com a terra que alguém trouxe, que alguém vendeu para você, você não é que alguém levou para sua casa. Você não é autossustentável. Né? Então, eu acho que, para mim, quando eu começo a olhar um pouco mais essa dimensão da morte, ela sempre me leva à dimensão das relações. Né? Que o que importa, o que para mim faz diferença, são as relações que a gente construiu, que realmente os bens, eles não adiantam de nada, mas as relações sim. E é muito louco, porque não é o que eu vejo traduzido na maioria das pessoas. A maioria das pessoas está mais preocupada com o acúmulo de bens do que com a construção de relações. Eu não conheço pessoas que tenham essa coisa de ver mais importância nas pessoas do que nas coisas. Tá todo mundo muito preocupado das pessoas do meu convívio próximo em ter do que em ser ou estar. Elas estão mais preocupadas em acumular. Aí eu quero ter foto de viagem, eu quero ter... Ninguém tá falando que não é pra fazer essas coisas, mas se torna uma obsessão pra mostrar que olha como eu tô bem sucedido. É o mundo do Instagram. Olha como eu tô dando certo, porque é pra mostrar que tá dando certo na vida, né? É como se você tem essa necessidade de mostrar que você tá dando certo. Você tava falando uma coisa, eu tava lembrando de um artista que a gente conhece, que ele fala, ele já falou assim algumas vezes. Não coloca seus lixos na internet pra colocar suas artes só o que for melhor. E eu olho e falo assim, bom, eu coloco meus lixos. Porque assim, eu não tô querendo deixar um legado. Eu só tô fazendo o que eu gosto e colocando. Exato. Porque o meu trabalho... Mas tem aquele pensamento romanceado do artista que só tinha os artes. O meu trabalho com arte, cara, é a mesma coisa de... É uma coisa que eu gosto de fazer. Se você acha que é lixo, se você não acha que é bom, se você acha que é feio, também não vai fazer diferença pra mim você meter o pau em mim. Não vai mudar. Eu faço uma coisa que eu gosto. Se você não gosta, segue a vida que segue, gente. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas quando ele falava isso de não espalhe o seu lixo... Era até arrogante. Eu achava cruel, porque até aí... O que é lixo? Pra mim, o meu trabalho é bom. Se você acha lixo, é só seu julgamento. Em cima de uma coisa que você não gosta, é sua preferência. E quando você fala isso, você diminuindo as pessoas, a gente volta pras relações. Sim. De você colocar a pessoa lá embaixo. Porque ela... nem é tão assim. E sabe o assim. que eu tava pensando nessa coisa das relações? Pode ser que eu vá falar uma grande bosta agora, porque eu ainda tô raciocinando, assim. Mas enfim, vou me dar essa liberdade de raciocinar alto aqui com vocês, assim. Que a gente olha, voltando ainda dessa história das relações e do mendigo, a gente olha para um pedinte, né? Um pedinte na rua, e a gente fala assim, nossa, Deus me livre de depender dos outros. Né? Uma coisa que a gente fala muito. Verdade. Assim, né? Como se fosse possível viver sem depender dos outros e como se o apoio mútuo fosse uma coisa ruim. Sim. Como É verdade, é verdade. E assim, se faltou uma xícara de açúcar aqui em casa, ao invés de ir no supermercado comprar, eu posso pedir para minha vizinha uma xícara de açúcar, né? E ela pode me ceder isso, assim como também eu posso depois ceder a ela outra coisa que ela queira. Né? Assim, a gente pode se apoiar. Mas é uma visão nessa história porque eu acho que tem muito essa história do individualismo contemporâneo, né? Assim, tem. Muito atrelada a essa coisa do sucesso do capitalismo, né? Assim, que
que vai gerando um olhar muito ruim para esse apoio mútuo, né? Vira coisa de vagabundo, de pessoa que não, né? Nossa, olha o fulano, nem uma xícara de açúcar tem em casa. Sim. Porque você se preocupa com a visão que você passa pro outro. E às vezes, uma xícara de... Gente, às vezes só faltou. Mas, nossa, olha, tão pobrezinho, né? Nem isso tem. Na hora do CTI, o médico, ele tá ali, ele está trabalhando. Mas ele não age só por trabalho, ele tá ali por compaixão. Sim. Então você precisa contar também com isso. Porque se você não for contar com a compaixão das pessoas, se você não for contar com o apoio mútuo das relações, existe uma doença que acontece com crianças, bebês, especialmente institucionalizados, que se chama marasmo infantil. O marasmo infantil é um tipo de depressão muito grave em criança que 90% das vezes leva à morte. Caramba. E o que acontece? O marasmo infantil, ele acontece em crianças institucionalizadas que são cuidadas, elas têm todas as necessidades supridas, mas elas não recebem amor. Elas são institucionalmente cuidadas, então não tem uma relação de afeto. O afeto não se constrói, a criança vai deprimindo e ela morre, ela simplesmente morre. Porque quando a gente aprende sobre marasmo infantil, a gente começa a ver que essa coisa do suprir as necessidades fisiológicas não é o bastante pra gente. Não é o bastante pra gente. Só que é isso, assim, como a gente... E esse é um pouco o pensamento que eu tô nesse momento, assim, né? Como a gente insiste em ignorar a finitude, a gente ignora as relações. Isso. Você ia falar antes, Roy? O que você ia dizer? Não, vocês estavam falando desse negócio aí de um ajudar o outro. Quando eu era criança lá na Coab, todos os vizinhos se ajudavam no meu prédio. Todos. Então, alguém tava com alguma coisa, um pegava um saco de feijão, porque outro lá pegava era praticamente uma comunidade. Porque é a comunidade. A Coab nos anos 80 era isso, comunidade. gente. Era o pessoal que saiu de favela, saiu de coisas, de comunidades, no caso, e foram morar pra lá. Ou pessoas que não tinham condição e foram morar lá. Então, todo mundo se ajudava. E aí, você tocou num ponto que é interessante. Foi passando o tempo... Tá perdendo. Os filhos foram crescendo, foram arrumando trabalho, foram conseguindo fazer uma faculdade, conseguiram não sei o que lá. Hoje as pessoas praticamente nem se dão um bom dia, boa tarde e descer na escada. Aqui, onde a gente mora, isso não acontece. Entendeu? E é interessante isso. As pessoas elas vão tendo condições de vida, condições financeiras. Elas vão achando que elas são capazes de suprir elas mesmas, porque o dinheiro dela compra qualquer coisa. É o ter se tornando ainda mais importante. Cada vez mais importante. E aí a pessoa, foi o que o Bernardo falou, ela acha que ela é capaz... Vamos lá. Eu tava vendo o negócio do... Galera, se vocês estão ouvindo depois do futuro, acabou o Covid, a gente tá falando aqui na época do Covid. O João Gabardo, ele falou assim, se você tem dinheiro e você paga o melhor plano de saúde, a sua UTI já está lotada. E você só vai ser uma pessoa bem-sucedida, morta, com dinheiro no banco. Cara, desceu que nem um raio em mim. E porque ele, como um médico, ele foi e chegou e mostrou e fez assim, vai lá brincar. Sabe, vai lá. É a natureza, é a vida. Você pode pegar e você pode morrer. Mas aí que tá, uma coisa que as pessoas deveriam entender. Que morto, todo mundo é igual. É verdade. Exatamente. Morto, tá todo mundo igual. Todo mundo tá do mesmo jeito. Enterrar, já era, você não vale nada. Pro governo, você deixou de existir. O CPF morreu. O seu CPF morreu, já não gera mais imposto. Para algumas pessoas, talvez da sua família, graças a Deus. Para algumas outras pessoas do mundo também, elas podem olhar e fazer assim, foi tarde. E algumas pessoas podem sofrer por você, verdadeiramente. Outras podem... que pena, né? Morreu, fim. Mais um. Aí vai ter aqueles que podem olhar e falar assim, graças a Deus, um dia a gente se encontra. E ok, mas
você vê que na morte a gente tá tudo no mesmo. É o mesmo buraco. Não muda nada, não melhora e nem piora pra ninguém. Você morreu. Acabou. E aí tem uma autora que eu gosto muito, e eu, enfim, no final hoje do episódio, a gente vai ter um extra que eu vou conduzir uma meditação, que é uma meditação que é escrita por ela se chama Joan Halifax. E ela é uma monja do budismo tibetano e ela passou muitos anos da vida dela trabalhando com pacientes terminais. E o livro que eu mais gosto dela sobre isso chama Presente no Morrer. Estar presente no morrer. Cultivando a compaixão e o destemor na presença da morte. E ela conta uma história que eu vou ler para vocês. Eu vou te pedir licença para ler um pedaço de uma história para vocês. Sobre esse aspecto do que nessa hora a gente pode cultivar, né? A gente falando, a gente pode cultivar as relações para essa hora, porque no fim é tudo corpo seco mesmo no fim, assim, né? Mas nessa hora do morrer as relações vão fazer diferença, né? E ela vai falar então assim que a gente também deveria cultivar compaixão e um destemor ao olhar para isso, não ter tanto, porque alguém pode estar ouvindo o programa e pensando, nossa, que tema pesado, né? Assim, mas não é um tema pesado, porque a gente precisa falar disso. Porque quanto menos a gente fala disso, mais estranho, obscuro isso fica pra gente. E quanto mais a gente fala, menos a gente vai enfrentar essa situação na hora que ela chegar, e ela pode chegar realmente a qualquer momento, com um pouco mais de destemor, falar, mais ou menos eu acho que eu sei o que eu vou fazer aqui agora. Porque eu já pensei no que eu vou fazer aqui agora. Eu já pensei como é que vai ser na hora da minha morte, né? Assim. E aí ela conta a história de uma vez que ela viaja e ela visita um monastério em Bangkok. E eu vou ler esse trecho para vocês. Sim. Ela diz assim: esse era um monastério localizado na densa e úmida selva de Bangkok, na Tailândia. Imensas florestas de coluna de rocha calcária apontavam por cima da copa da floresta. Quando me dirigi à área principal do centro, eu fiquei um pouco surpresa, porque as cabanas de meditação eram enjauladas. E, amarradas às jaulas, haviam grades vermelho brilhantes com crocodilos empalhados. Era uma visão um tanto bizarra. Ainda mais interessante eram as centenas de macacos dando cambalhotas por todo lugar. Era um verdadeiro zoológico, mas eram as monjas que estavam enjauladas, não eram os macacos. Eu deixei meu carro com apenas um pouco de tremor, já que haviam macacos excessivamente amigáveis. E enquanto eu me dirigia à área principal do monastério, com macacos dançando à minha volta, a velha abadesa, que dirigia aquele monastério, me convidou para sentar no meio deles, no meio dos macacos, e conversar sobre minha prática de meditação com ela. E eu pensei comigo, mais uma interessante experiência budista. E no meio da tagarelice dos centenas de macacos, eu fui assaltada por um terrível odor. Para não ser indelicada, eu mantive meus olhos na minha anfitriã, enquanto nossa conversa sobre meditação continuava. Finalmente, eu tive que olhar ao redor para ver qual era a fonte desse tamanho cheiro estragado. Meus olhos caíram sobre uma macaca, cujos olhos estavam cheios de um terrível estresse. Em seus braços, um pequeno bebê macaco que estava morto há algum tempo. Seu pequeno corpo estava inchado, com os olhos cheios de insetos. Eu estava atordoada. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Para essa mãe macaca, não havia Buda para ajudá-la a ver a verdade da impermanência e a futilidade em se agarrar. No meio da nuvem de macacos em minha volta, meus olhos encontraram os olhos dessa mãe macaca, e nós dois descansamos em mútua dor por alguns minutos. Em meu coração, eu implorei-a para deixar esse bebê ir. Já era tempo. E naquele instante, algum tipo de olhar inteligente tomou conta do rosto da mãe macaca. Ela se virou e vagarosamente caminhou em direção à floresta escura, com o bebê agarrado em um dos seus braços. De alguma forma, ela confiou o suficiente para parar,
e eu confiei o suficiente para encontrá-la também. Enfim, ela conta essa história, como é que essa história marcou ela, assim, esse olhar para essa mãe macaca com esse pequeno bebê, e que ela sente que naquela hora que a mãe macaca, ela depois continua a história, arrastando o bebê, que naquela hora ela já não estava mais segurando o bebê, mas ela simplesmente deixa o bebê ir e leva ele embora para a floresta, e ela entende que ela ia abandonar esse bebê na floresta, né, assim. Mas que essa história marcou ela muito profundamente, porque naquele momento ela entendeu o que é esse deixar ir, né? Porque essa história da gente olhar para a morte também significa a gente começar a olhar para o que a gente deixa aí. O que a gente agarra e o que a gente deixa aí, né? Porque é um pouco voltando nesse ponto anterior, né? Quando a gente está falando dos bens materiais e tudo, né? Essas são as coisas que a gente geralmente quer agarrar, né? Como você falou, Lu, do dragão em cima das moedas, né? Assim. E talvez seja a grande questão seja a gente aprender desde já o que a gente pode deixar aí, né? O que a gente pode deixar morrer na nossa vida cada dia, né? Porque na hora que chegar a nossa própria hora de ir, já vai estar mais fácil, porque a gente já vai ter aprendido a perder, né? Tem um ponto interessante que eu quero entrar com vocês. E se em um momento vocês sabem que tudo continua depois, vocês acham que melhora essa situação ou ela continua a mesma coisa? Eu sei que eu morri, tá sussa. Continua, a vida continua. Só perdi o corpinho. Essa situação toda que a gente tá falando, do materialismo, do pensamento egoísta, isso melhoraria sabendo assim que tá tudo sussa, continua? O que vocês Como acham? assim? Que continua pro mundo ou continua pra você? Continua a vida, né? Você não... A vida além da vida. Isso. Que a vida além da vida continua. Isso. Então, tipo assim, que a gente tem essa a consciência, realidade tá? da Isso, a gente morte... sabe, certeza. A gente tem certeza absoluta. Então, que a realidade da morte é só a morte do corpo físico. Isso. Se isso mudaria as coisas? Não sei, viu? Eu acho que não. Eu também acho que não. Sabe a minha primeira resposta seria de não. Porque eu acho que as pessoas acreditam, de alguma maneira, elas acreditam na continuidade. Elas não acreditam no fim. Mas ninguém quer lá ver. Não, e nem é só isso. Eu acho que as pessoas, como desapega? O Bernardo acabou de contar a história do macaquinho. Como desapega? Por mais que eu sei que continua, mas é minhas coisas aqui e o que eu conquistei. Eu acho que tem uma outra coisa, Lu. Porque as pessoas, elas têm essa... Eu acho que tem uma outra coisa. Se eu chegar agora pra vocês dois com um dinheiro, com 200 mil reais pra cada um dos dois, e falar assim, ó, eu dou esses 200 mil reais pra vocês largar tudo que vocês têm aqui, material, e eu vou comprar numa cidadezinha do interior, onde com o nome de Pirlim Pim Pim, e que esses 200 mil reais, eu não vou falar porque, 1 milhão eu vou, não. Esses 200 mil reais você vai conseguir comprar uma boa casa lá, com esses 200 mil reais você vai conseguir sobreviver durante 1 ano, pra você, ir lá, continuar seu trabalho, se ajustar. 1 ano, mas você vai ter que largar tudo que você tem, mas a vida lá é melhor. O que é largar tudo? Tudo. Assim, você não vai largar o seu cachorro, porque, né, são... Não as relações, mas os objetos. Exatamente. Família vai continuar, tudo. Mas você vai largar o que você tem pra ir lá viver uma nova vida. Não posso levar meus livros? Não. Essa é a morte, gente. Exatamente. É muito louco, né? Eu acabei de falar pra vocês, vocês vão pra lá, a vida é melhor, e vocês ficaram parados pensando, gente. É foda, né? Isso é um apego. Isso é um apego à natureza do apego, né? Assim, é muito... É isso, Lu. Você foi igual, assim, com a história de querer agarrar o livro, né? Meus livros, parei agora. Porque assim, a família tá sussa. Mas os livros... Meus livros... Entendeu? Mas é isso que eu tô falando pra vocês, gente. Isso é a morte. Então vocês acham que quando a gente tá olhando, talvez que a gente possa olhar pra natureza da morte, pra esse... Engraçado, vou fazer um parênteses, assim.
eu e o Roy, a gente tava brincando em francês antes do episódio. E aí eu tava pensando uma coisa em francês que é bem interessante, porque eles têm le sentiment du mort, né? O sentimento da morte, né? Assim, que a gente não tem em português isso, né? Assim, e eu tava pensando um pouco sobre esse sentimento da morte. Será que o sentimento da morte, ou essa consciência da morte, a gente possa olhar para ela por um outro viés, que seja só o viés do apego? A gente olhar para a morte não como a finitude, mas sim como o apego? O que vocês acham? Eu acho que sim. Ou nessa conversa, assim, a gente falando disso. Porque tudo que a gente tá falando agora, ela é relacionado a apego. E olha, mas que eu falei pra vocês. Ó, rapidão. Se eu morri dura, caí dura agora. Pum, caí dura. Perdi minhas coisas, tá tudo sussa. Perdeu. Agora, quando você me dá a opção... Mas vamos voltar para aquele ponto que a gente, no nosso programa, com 60 anos você vai morrer. Não, tudo bem, eu caí dura, ok. Pra mim tá tudo bem. Eu sei que eu vou perder, porque eu vou cair dura. Agora, se você chegar pra mim e falar assim, não, por exemplo, o pior é que eu tenho esse desejo de verdade, de mudar a vida. É mentira. Não, sim, não, você não sabe. É mentira! Olha só, tá vendo? Olha o macho dominador, acha que não é dentro de mim. Acha que sabe tudo que eu penso. Eu olho e falo assim, porra, eu quero às vezes ter uma vida diferente. Às vezes umas coisas mais simples pra você poder aproveitar outras coisas na vida. Porque você sabe que eu quero. E pra ser otário. Aí você olha e fala assim, mas pra você conseguir isso, você vai ter que deixar muita coisa pra trás. Tem coisas que eu não tô nem aí de largar. Que eu olho e falo assim, ai, falou, valeu. Tá tudo bem. Mas tem coisas, aquele negócio, poxa, meu gibi. Pô, 2 vidas, não vou poder levar ele comigo? Mas você abre ele uma vez a cada 10 anos, filho da puta. Mas você tá preocupado em levar. Por quê? Mas eu vou abrir ele daqui 10 anos. A gente tava falando aí de Europa. Se eu tivesse falado pra vocês a mesma coisa e falar assim, vocês vão pra Paris, vocês vão pra Bordeaux, vocês vão pra qualquer... Te garanto que vocês falaram assim, a resposta de vocês ia ser muito rápida. Aí eu falei assim, não, vocês vão pra uma cidadezinha chamada Perlim Pim Pim, que ninguém conhece. Gente, esses caras, tipo, cara... Mas é o que eu tô pensando, assim, é muito louco esse trem, né, assim, porque talvez a gente possa olhar realmente, assim, começar a perceber, assim, nossa, ao que eu estou me apegando? Isso. Ao que eu me apego, né, assim, porque aí quando eu olho e falo assim, puta que pariu, eu tô me apegando de mudar de vida por causa de um gibi, puta merda, né, assim, tipo assim, é muito escroto, sabe, que é muito... e aí que me vem um pouco mais profundo, assim, que é o quanto a gente se apega a nossa imagem, né? Porque também tem outro aspecto que a gente não falou, que é, por exemplo, a negação da velhice, da decrepitude, né? Assim, as 200 milhões de plásticas, né? Assim, que é manter uma imagem. Eu não quero parecer que eu estou morrendo, né? Assim, mas o quanto que a gente se apega a uma imagem que a gente também faz da gente para não mudar de vida? Não, é porque... sei lá, minha mãe me conhece assim, meu pai me conhece assim, meus amigos me conhecem assim, então eu vou é difícil largar isso. Largar o quê, maluco? Isso não tem consistência, né? Assim, isso não existe, isso é uma imagem, né? Assim, o gibi não é seu. Luciana, me fala o seguinte, o que faz esse gibi ser seu? Só ter pagado. Pois pagar uma coisa faz ela ser sua? Mas até aí você vai... E depois você paga de novo, se você quiser. Porque se ele pegar fogo agora, pegou fogo aqui, combustão espontânea. O máximo pode acontecer até eu olhar e falar assim, não vou comprar de novo, não. Ele pegar... O fato dele ser seu evita ele pegar fogo? Não. Então pagar não faz dele uma coisa sua, porque ele tem uma natureza independente de você. Ele existe independente de você. Então, assim, a gente cria também uma ilusão do que são as coisas que são suas, né? O que faz aquilo ser seu, né? Sim. O que faz? O uso? Porque eu uso isso é meu? Não pode, ué.
A gente usa, eu uso a rua não é minha. Né, assim, apesar que tem gente que acha, né? Assim, tem gente que acha, né? Assim, esse muro é meu. Eu tenho uma certa paixão por pichadores, né? E eu acho muito interessante isso, assim, como é que as pessoas ficam treslocadas, assim, mas esse muro é meu. Né, assim, ele não mas tinha o que porra direito. que tem, Nossa, mas que tem porra sim. que tem seu nesse muro? E além que de tem tudo, seu? picha uma rola. É? Ai, que maravilhoso, né? Picha uma rola, porque tem que ser assim, eu adoro. Não, maravilhoso. Então, assim, o que a gente acha que é nosso, que faz a gente se prender, Nem a se vida segurar. é da gente. Exatamente. Pra mim, o ponto é esse, é que nem a vida não é nossa, a vida é de relação. Bernardo, olha que interessante. A gente ainda vai chamar o Christoph pra vir aqui falar com a gente. Ele é muito interessante. Essas pessoas contam a história delas, você fica assim, tipo, caraca, olha isso, eu queria ter essa coragem. Cris, ele era criança, morava numa cidadezinha da França, super legal. Inclusive, o mascote da cidade é um dragão, tem uma igreja medieval. É lindinha a cidade, mas assim, pequeníssima. Os pais dele resolveram mudar pra La Comté. Sim, existe. É o condado. Acho que tem... O que ele tinha falado? Acho que nem 2.000 pessoas moram lá. Pra vocês terem ideia. E aí, eles fizeram uma vila hobbit lá, cara. Porque tem uma corrida dos hobbits lá, né? Maravilhoso. E ele foi morar pra essa cidade. Eu vou contar aqui só. Né? Ele foi morar nessa cidade, só que é o seguinte, ele tava com 12 anos de idade. O vizinho mais próximo dele, quando ele foi morar no interior lá, ficava a quase 1 quilômetro dele. E era ele, o irmão mais novo, a mãe e o pai. E aí, não tinha escola pra ele lá. Tudo bem, gente, ele nasceu, acho que foi em 69, então são uma geração completamente diferente da gente. Sim. E aí os pais dele falaram assim, olha, você vai ter que morar numa cidade que fica a, sei lá, 20 quilômetros, 30 quilômetros daqui, tá bom? Tá bom. Com 12 anos de idade, ele foi morar numa cidade que os pais dele pagavam aluguel pra ele estudava, e aí ele trabalhava numa padaria. Trabalhava numa padaria, pra ganhar dinheiro com 12 anos de idade. Foi passando o tempo, ele ia pra Bélgica lá, pra passear mais legal na Bélgica, que tinha mais coisa legal do que na onde ele morava lá. Enfim. Aí você olha e fala, olha isso, com 12 anos de idade, o afastamento dos pais, né? Como que funciona a cabeça dele. Quando ele terminou o colégio, foi fazer faculdade em Paris. Fazia faculdade no subúrbio de Paris. Então, o subúrbio de Paris não é Paris. Só pra vocês saberem. Sim, é total. bem diferente. É bem diferente mesmo. Isso, anos 80. Realidade completamente diferente. Enfim. Terminou a faculdade. Ele tinha uma namorada do colégio, enfim. Terminou a faculdade, tem uma vaga de trabalho pra mim. Aonde? Caribe. Ele foi. Caribe. Um desapego emocional e material imenso. Pois e aí... desculpa, pode falar. Aí foi morar no Caribe. No Caribe ele viveu lá. No Caribe ele trabalhou com a profissão dele, que é geógrafo. Depois ele trabalhou, engenheiro, alguma coisa, mas é vai geógrafo. Contar a história inteira quando ele vier, vai ter graça. E aí, o cara trabalhou como geógrafo, trabalhou como professor de crianças de 4 anos de idade, trabalhou como mergulhador. Mas é muito doido, porque olha só, o desapego, ele se mostra pra gente como liberdade. Exato, isso, Bernardo, é onde eu tô querendo chegar. Por que a gente não pratica isso? Por que a gente não pratica isso? E a gente vê as pessoas que fazem isso e a gente fica tipo, caraca, mano, olha ele, olha que coragem, olha. E a gente olha e fala, mano... Não tem profissão, não importa. Ele não é uma profissão. Exatamente. Porque não tem... Porque eu volto na história, gente. Não tem nada que é nosso. Não tem... Sabe eu perguntei isso pra ele, Bernardo. Ele fez assim, olha, Rodrigo,
Na França, até os 40 anos de idade, nós temos até 8 profissões. Olha isso. Ele fez assim, aqui no Brasil eu acho interessante. O cara saiu do colégio, fez faculdade, principalmente se foi uma faculdade mais assim, tipo engenharia, direito e tal. O cara vai fazer, às vezes ele nem gosta da que ele fez, né? Faz, só pra, sabe, ganhar dinheiro. Ele falou, ele vive uma vida inteira nisso. Muito doido isso. Ele falou assim pra mim, aí ele voltou pra França agora. Ele chegou pra mim e eu falei assim, e aí, Cris? Ele, encontrei um amigo de colégio. E aí, cara, foi legal? Ele, foi meio estranho, né, cara? Eu fiz tanta coisa e ele há 30 anos vem de colchão. Nossa. Então, olha o estranhamento de olhar pra isso, né? Assim, porque é mesmo, é muito estranho a gente se apegar às coisas. E quanto que isso perpassa todos os aspectos da nossa vida, né? Assim, o ideal de casamento. E foram felizes para sempre, até que a morte os separe, né? Assim, essa frase, até que a morte separe, eu acho ótima, né? Porque, assim, a morte do quê? Né? Porque não necessariamente é a morte do corpo físico, né? Sim. Assim, então, eu não sei, eu acho que essa história, talvez ela possa ser muito mais vista e aí possa trazer um pouco mais de leveza para as pessoas, olhar para esse aspecto da morte como um olhar para a liberdade, para o apego e liberdade, né? Assim, em vida. Em vida. A meditação que eu quero conduzir vocês hoje, ela se chama Contemplando Prioridades, né? Porque ela traz um pouco mais esse olhar do que de fato importa, então. O que eu quero carregar comigo? O que é importante para mim? Porque é isso que a gente tem. É isso que a gente tem. Lu? Muito bom. Não, muito bom. A Lu tá aqui, ó. Só pensando, hoje ela não dorme. Muito bom. Não. Continua. Então, eu acho que essa. A gente é muito apegado. É o apego. E não é o apego à vida, que se a gente tivesse apego à vida, a gente tava solto, cara, no mundo. A gente tava solto no mundo. Pode falar. Não, é que isso que a gente tá falando vem de encontro com o que a gente já falou de vazio existencial e vai vir de encontro com o que a gente vai falar sobre um livro. É verdade. A gente vai fazer um spoiler aqui para as pessoas. Não tem problema. De um livro que chama A Parte que Falta. A parte que me faltava. Sim. Não, a parte que falta. A parte que falta. A parte que falta. A parte que falta. E a gente vai falar sobre isso e no fim das contas a gente vai ver, será que a nossa estagnação, porque às vezes a gente faz assim, mas é por causa dos meus pais. Será que uma vez a gente tava conversando, o Rodrigo e eu, e a gente tava comentando sobre tristeza e alguma coisa assim. E às vezes a pessoa fala assim, eu não sei por que eu tô triste. Aí eu olhei pro Rodrigo e falei assim, olha, quando eu passava na terapia, quando eu ia pro CAPS, não, gente, eu não era eu a viciada, era meu pai. Porque senão não, eu vou falar nada. Ela não pode me julgar. E aí, ela falava assim, não, você sabe o que você tá sentindo. Exatamente qual é a sua tristeza. Você só não quer falar. Porque você não quer encarar ela. Porque na hora que você encara, às vezes dói muito. Então você vai passar um pano. Vai falar, não, é por causa do meu pai. Você joga, eu tô chateada por causa do meu marido. Mas você não vai olhar e falar assim, não, eu estou chateada porque eu não tive coragem de tomar determinada atitude. Porque eu não falei tal coisa. E ela falava assim pra mim, então você começar a encarar mais o que você sente e externar. Você tem que olhar e falar assim, eu estou triste por causa disso. E tudo bem, pode parecer uma coisa imbecil pra todo mundo, mas você tem o direito de estar e de encarar isso. E mesmo que às vezes doa em você conseguir olhar e falar, esse é o motivo da minha tristeza. Não ficar arrumando outros motivos pra não encarar esse finalmente. Então, será que muita gente não muda e ela joga a culpa no outro porque ela não consegue encarar ela mesma?
como a culpada das mudanças. As minhas mudanças não ocorrem no momento que eu não tô. Ah, mas a minha mãe é doente, eu não posso largar e não sei o quê. Eu sei que tem situações, aí cada um sabe a sua dor e os seus motivos. Mas uma hora, quando as coisas se resolvem, o que ainda te faz não correr atrás? Exatamente. O que ainda te estagna? O que você olha e fala assim, mas não... Hoje eu não tenho tempo pra ser feliz, mas amanhã talvez. E amanhã às vezes não vai existir. Que amanhã pode acontecer. Pode você pegar, sei lá, um carrapato te morder, você pegar uma doença e morrer. Sabe? De jeito idiota. E a gente tem esse costume de arrumar uma desculpa pra não ser feliz no outro dia. Ou pelo menos tentar. Porque até a tentativa da felicidade é difícil. Quando eu optei por deixar o meu trabalho, que tinha um salário fixo, tudo, pra tentar viver só do desenho, eu tive que olhar todas as pessoas que fizeram assim. Mas tem registro. E o tique? E o convênio? Como vai ficar? Você sabe que vai ter mês e você não vai ter trabalho, né? Pelo menos assim você paga as suas continhas, né? Dá pra você ir tomar um sorvetinho de vez em quando. E aí eu olhei e fiz assim, puta, mas... eu tenho que tentar. Pelo menos tentar. Se eu quebrar a cara, eu não vou ser aquela pessoa que vai ficar assim, eu vou tentar até eu tá passando fome master. Não, porra, eu sei também o limite de olhar e falar, opa, peraí que eu tô cagando em alguma coisa, deixa eu me organizar. Mas eu sempre tenho um motivo pra adiar, pra... Sim, e aí eu fico lembrando, Lu, de uma coisa que você falou antes, assim, que é uma coisa que quando eu vivi como acompanhante de CTI, que eu via muito, eu fiquei 39 dias acompanhando no CTI minha avó, e só tinha eu. E eu vi muita gente morrer no CTI. E eu via muito que era o arrependimento, né? E o que eu via nas pessoas era o arrependimento do que elas não fizeram. Não era arrependimento do que elas fizeram. Não era isso, mas não era assim. Se a pessoa arrependia porque tinha tinha brigado com alguém, não era arrependido de ter mandado a pessoa pra puta que pariu. Era arrependido de não ter pedido desculpa. Né? Era do que ela não fez, e não do que ela fez. Né? E eu acho que tem muito isso, o adiamento da vida, né? Assim, o adiamento da felicidade, né? Sei lá, né? Contando com esse futuro, né? Que a gente também nem sabe o que é, né? Não, que horas... Porque se você pega para de fato olhar, se você olha assim, que horas que é o futuro? O futuro é amanhã? O futuro é daqui a 10 minutos? Né? O futuro é a palavra próxima que eu vou dizer. Aonde que começa? Aonde que o futuro vira o momento presente? E aonde que o presente vira o futuro? A gente não tem isso. Isso não existe. Então a gente cria umas delimitações de não, mas eu vou trabalhar pra caralho agora e daqui a 5 anos eu vou encontrar alguém, eu vou viajar, eu vou fazer o diabo, aí eu vou viver, né? E assim, isso do ponto de vista da realidade não faz nenhum sentido. Então, eu acho que tem um ponto que é de fato, assim, a gente começar a olhar para as escolhas, né? Porque isso é na escolha cotidiana, assim, olhar na escolha cotidiana e ver como é que isso, o que tá pautando essa minha escolha cotidiana, né? O que de fato eu tô, em cima do que eu tô escolhendo isso? Eu tô escolhendo isso em cima do futuro, eu tô escolhendo isso em cima do que é importante pra mim na minha vida nesse momento, o que é que eu tô escolhendo? Sim. Sim. A gente vai... Como que a gente vai fazer? A gente vai encerrar com o Bernardo e depois gravar a meditação separada. Isso aí. Então é isso que a gente vai fazer, gente. Se vocês querem colocar mais alguma coisa, tem alguma coisa que você... Não, eu acho que a gente parece que não encerrou o negócio, sabe? Não, mas eu acho que é porque...
Deixa as pessoas experimentarem essa sensação de não fechamento. É isso, cara. Porque é assim que acontece. A gente não tem essa chance de, às vezes, de dar o fechamento final. É, porque a gente não sabe. O meu professor, ele dizia quando a gente ia meditar na morte, e ele dizia assim, deixa seu corpo cair, sentado, deixa seu corpo cair. Aí ele falava assim, o morto não escolhe a postura que ele cai pra morrer. Ele só cai pra morrer. Né? Então, nem isso a gente muitas vezes tem chance. A gente simplesmente... Então, nem escolher isso, às vezes, assim, com tanta precisão, a gente consegue. Então, as coisas, elas acabam. Vou terminar com um trecho de uma música. Você fala, depois o Bernardo dá o tchau dele. Isso. Não, eu vou dar meu tchau então antes. Isso. Que Então... os trechos da música do Pode dar. Então dá tchau agora. Gente, obrigado demais. Eu amo estar aqui conversando com vocês. Obrigado pra quem tava ouvindo a gente até agora e não teve uma crise de ansiedade. Ou se teve também, tá tudo bem. Porque, tá tudo bem. Você precisa rever as suas prioridades. Isso. E eu espero que vocês também possam acompanhar e praticar esse olhar cotidiano para suas escolhas e não adiar, né? Nem apegar, né? É soltar e buscar um pouco mais o que de fato, voltando no episódio anterior, faz sentido, né? Aonde que você está se apoiando. E vale lembrar uma coisa, né, Bernardo? Olha que legal. A gente fez um bate-papo aqui que a gente não tem resposta pra nada, mas olha o tanto de insights assim que a gente teve, tanta ideia que a gente olhou e tanta coisa que a gente vai mudar na nossa vida mesmo. Às vezes pensar dói, gente, mas é bom. É bem isso. Obrigado, gente. O Bernardo, vou colocar todos os links dele aqui embaixo, tá, gente? Ele é terapeuta, e aí eu vou colocar aqui embaixo todos os contatos certinho do Linktree dele. Isso. Certo? Obrigado, gente. Dê o seu tchau, Rodrigo. Tchau, gente. Só isso? Só. Nossa senhora. É assim, hoje o pessoal... quem gosta daquele negócio terminadinho, tá fazendo assim, meu Deus! Então, como assim? Então eu vou terminar com uma letra de uma música que chama For Martha, do Smashing Pumpkins, do álbum Adore, de 1998, porque, né, nós já temos uma certa idade. Sim! E é uma música muito interessante que ele vai fazer para a mãe dele, que faleceu. E tem uma parte dela que eu acho que vale a pena para vocês pensarem, e isso funciona tanto para você que acredita que continua, ou para você que olha e não sabe o que vai acontecer, ou não sabe nem o que está fazendo aqui agora. Longa marchas nós nascemos, criaturas mais dilaceradas, lamentando nossa volta ao lar. Tchau.